Mudou esse cara aí, esse cara nem conhece a gente e nem conhece a natureza da gente. Ele é o quê? Ele é não sei o quê. Ele é formado. Formado em quê? Esse é um processo histórico, né, de grilagem mesmo, de apropriação de áreas públicas, né? Então, assim, é inadmissível no atual momento que nós estamos vivendo, vir algo assim, goela abaixo. A gente tem especulação imobiliária, a gente tem lançamento de efluentes, desmatamento nem se fala, né, devido a essa especulação imobiliária. Esse pedacinho que nós temos aqui de manguezal, de Restinga, é o que sobrou do que sobrou. Sobrou só isso aqui. As pessoas que entram para fazer um trabalho, elas não são... não estudam aquela área, aquilo que eles vão fazer, para saber o que aquela pessoa que está naquela área sobrevive daquilo e tem que continuar vivendo. Quem foi esse estudioso que nasceu agora e largou o resgate nosso, da Içara, lá dos Fundão, para trocar? Meus avós eram índios. Eu como camão até hoje. Pô, o resgate da gente ficou aonde? Primeiro que a gente tem hoje um Conselho Nacional do Meio Ambiente totalmente esvaziado, né? Dos 100 participantes que antes tinha no CONAMA, e eu até achava bastante, porque isso gera um gasto público, enfim. Hoje nós estamos reduzidos a 23. Só para vocês terem uma ideia, um Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui em São Sebastião tem 18, 19 membros. Então como é que você pode achar que 23 membros num Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde você tem que ter a visão de todos os estados, de todas as entidades que atuam nas mais diversas áreas, pode ir para frente dessa forma? Então, assim, houve um esvaziamento desse conselho e isso, assim, de fato abriu uma porteira para se revogar coisas com maior facilidade. A Resolução 303, ela, na verdade, ela já vinha sendo bastante discutida desde 2006. É uma resolução, na verdade, que ela nasceu em 85, o espírito legislador de se proteger aí a Restinga, os mangues, com uma metragem maior, apareceu em 85 na nossa normativa, e depois ela foi aprofundada em 2002 pela Resolução 303, que passou a estar vigente em todo o território brasileiro. E a Resolução 303, ela colocou um critério técnico muito geográfico e liminar. Então ela determinou que da faixa da linha pré-amar máxima fosse contado 300 metros e estes 300 metros não poderiam mais ser passível de supressão de vegetação. Agora, retirando essa proteção que era o que segurava, a projeção é péssima. Mas a projeção é péssima, mas neste momento ainda temos uma resolução que nos ampara. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Pressão no governo do estado, pressão no Conselho Estadual do Meio Ambiente do estado de São Paulo, para que essa normativa ela seja fixada e até melhorada, né, do ponto de vista jurídico e técnico, e que a gente continue com a nossa proteção, porque o nosso litoral norte não comporta mais empreendimentos. O impacto é diretamente no modo de vida das práticas profissionais, como a pesca, como a própria agricultura, embora a Restinga não fizesse agricultura, mas seus pomares, prática da Restinga e tal. No caso dos manguezais também, o manguezal é responsável por praticamente, segundo pesquisas, né, entre 80%, 95%, 96% da produção pesqueira. É o berçário dos oceanos, os manguezais. Então, se você extirpa isso, impacto direto na comunidade pesqueira, aqui, principalmente caiçara, né? As indígenas e quilombolas também. Para além disso, você tem, não só se retira essas legislações que são boas, mas estão fragilizadas, você tinha que fazer o contrário, intensificar a fiscalização. A gente tem, por exemplo, agora uma grande disputa aqui no sul de Ubatuba, na Praia da Enseada. Está para surgir um condomínio novo, exatamente na faixa onde a gente se encontra agora, uma piscina, de uma grande construção, e na propaganda diz que é sustentável, mas em quê? Integrado à natureza, não está integrado à natureza. Porque assim, é duro a gente brigar, nós pequenos, querendo ajudar o nosso próximo, que a gente vê que aquilo é o que a gente vive, sendo que o que está acima de nós, que deveria nos dar uma cobertura para a gente sobreviver, passa rasteira na gente. Então foi isso, o Estado fez um projeto de turismo aqui para a região,
Só que completamente fundamentado nessa lógica dos anos 70, que ainda hoje vigora, desse tipo de desenvolvimento, nem sei se poderia chamar de desenvolvimento. E a partir disso o capital privado começou a tomar essas áreas, né, e expulsar o caiçara para longe. Porque é assim que eles fazem. Eu me sinto pisada. Eu, neta de índio, da minha natureza. Meu pai era pescador, da SUDEP ainda, outros tempos atrás. Meu pai era pescador, minha mãe era pescadora, minha irmã era pescadora, mais velha. E a minha filha mais velha é pescadora. Então você tem que ficar quieto e deixar eles pisarem na tua cara. É muito triste o que a gente está vivendo atualmente justamente por isso, porque se a gente tem toda essa importância dos manguezais para a parte ecológica, para a parte da alimentação, essa relação humana, e a partir do momento a gente não tem mais essas leis de proteção, nós temos outras, mas eu acho que o time que se está ganhando não mexe. Se está protegendo, por que revogar algo que protege? Sendo que já são ambientes muito impactados, né? Muito sensíveis. Totalmente. Então, se a gente puder ter uma política ambiental ao qual esses ambientes que já estão sendo destruídos de forma devastada mesmo, de forma muito rápida até, a gente tem a Mata Atlântica como o bioma mais ameaçado, um dos mais ameaçados. E é um dos biomas mais biodiversos que a gente tem no mundo. Então, é um pouco discrepante a gente não ter mais leis ainda protetivas e o que tem de proteção está sendo revogado. Esse ambiente costeiro ele é muito integrado, assim. O valor dele está exatamente na quantidade de biodiversidade que ele acumula, tanto de flora quanto de fauna, né? Ó, isso aqui, por exemplo, é um estolão de mangue vermelho. Ele parece morto, ó. Parece que eu achei aqui no chão agora, mas quando você vai olhar a raizinha dele, ó, ela está brotando aqui. Isso é o maior exemplo da resiliência do mangue. Se a gente deixar o ambiente estiver protegido, o mangue vai voltar e os ambientes vão ser colonizados de novo, né? E uma vez que a estrutura da vegetação está pronta, que tem mangue, que tem árvore, que tem lago, que está tudo respeitado e protegido, a fauna encontra esse lugar e se abriga, né? E os mangues são berçários da vida, porque até a vida marinha, um número enorme de espécies comerciais ou não, precisa do manguezal para desovar ou para ter parte do seu ciclo, né? Então, são ambientes costeiros chaves, né? São estuários. Aqui, por exemplo, nessa região a gente tem essa quadra aqui com um bloco florestal de manguezal e restinga, um pedaço do outro lá também, mas se você percorrer a linha costeira da Enseada, Canto do Mar, Boca da Barra, Rio Juqueriquerê, até um pouco depois, você vai ver que brota a resiliência do mangue em cada canto. É uma gramínea que só tem no manguezal, ou é um estolão desse que parou numa praia, numa rocha e cresceu, mostrando que tudo isso era mangue, né? Então tem vários elementos que provam essa relevância, mas esse é o maior bloco, então a maior parte da fauna está sendo encontrada aqui. Com essas resoluções revogadas, aonde vocês estão agora é um ambiente particular. Então assim, a gente está numa área, né, apesar da gente estar ainda nos 30 metros de área pública, é uma área que pode virar um resort, pode virar um condomínio, como a gente tem do outro lado aqui, que a gente fica sempre se perguntando como que foi feito todo esse trâmite legal. Então a gente vai ter mais desmatamento ainda, e para interesse de alguns. Isso é uma cachorrada, rapaz. Olha, eu vou te falar, político só faz cachorrada. Não faz coisa que preste. Ele não trabalha para pobre, não trabalha. Ele trabalha para o outro que é parceiro dele, que rouba junto com ele. Estão querendo urbanizar tudo, né? É a boiada, né? Eles estão querendo passar. Foi feito um assodamento, foi feito uma atitude antidemocrática por ter um conselho esvaziado. Não é assim que a gente se debate no norma ambiental, não é assim que a gente dialoga. Então assim, hoje você vê que a gente está completamente polarizado, o meio ambiente se transformou em pauta política, ou de um ou de outro, e deixou de ser uma pauta técnica, uma pauta protetiva, uma pauta de discussão. Nós não temos proteção de ninguém, ninguém, isso que me mata. É uma integração muito séria, né? A gente não pode falar só de uma pequena área, a gente tem que falar de gestão ambiental, né? De entender, assim, de profissionalizar bastante a gestão ambiental para que esses apontamentos, esses conhecimentos técnicos sejam implementados, assim, para cuidar dos rios, cuidar dos ambientes, cuidar do lixo, destinar corretamente os resíduos, porque é tudo muito integrado. Não dá para falar só de fauna, só de flora, só de... Não existe isso, é um ambiente, né? Os ambientes costeiros. Sim.
Uau.